Vamos falar sobre o experimento 2 de eletrostática da prática de eletromagnetismo. Somos o grupo G. Meu nome é Fernanda. Olá, pessoal. Meu nome é João Garcia. Eu sou o Thiago. Eu sou o Vitor Hugo. Vamos começar explicando um pouco da teoria. Eu vou falar sobre a lei de Coulomb. Só uma pequena introdução, um pouquinho antes da gente dar continuidade. Vamos falar também um pouquinho sobre o porquê de ser tão importante a gente estudar a eletrostática, a gente estudar a interação das cargas, a interação dessas forças que elas são intrínsecas à matéria, intrínsecas à existência como um todo, né? A gente está muito ligado a esse estudo, ao estudo da química, à descoberta de como se comportava o átomo, de como ele era composto e tudo mais. E essas descobertas tiveram um impacto em diversas áreas da humanidade, né? Seja na própria química, na evolução da química como um todo, seja na produção de joias, na galvanização de várias e várias peças que são úteis tanto para a medicina quanto para o mercado como um todo. Vai para a produção de combustíveis, quando a gente está falando de hidrogênio, que é um combustível extremamente limpo, desde que você utilize uma fonte limpa, né, para produzir ele. E também em questão até de segurança, né, quando a gente está falando de estática e tudo mais. Enfim, dando continuidade. Então, pegando um pouco da história sobre a lei de Coulomb. Charles Auguste de Coulomb foi um físico francês responsável pela determinação da lei que descreve a força de interação entre cargas elétricas. Ele utilizou de um experimento para poder provar o seu ponto de vista, chamado de balança de torção, através do qual ele podia fazer medidas da força de atração e repulsão entre duas esferas eletricamente carregadas. O aparato experimental utilizado por Coulomb consistia de uma haste metálica capaz de girar, que quando era carregada era repelida por uma pequena esfera metálica, carregada com cargas elétricas do mesmo sinal. A gente pode ver isso na figura abaixo. Após diversas medidas muito precisas, feitas com sua balança de torção, Coulomb foi incapaz de determinar que a força elétrica exercida entre cargas era inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separavam. Além disso, Coulomb também observou que a força elétrica entre as cargas era proporcional ao produto de suas cargas. Com isso, foi capaz de determinar a lei que hoje é conhecida como Lei de Coulomb. Como vocês podem ver na imagem, K é a constante eletrostática. Esta descoberta foi muito importante para o desenvolvimento do campo da eletricidade, tendo em vista que nos séculos XIX e XX inúmeros progressos foram feitos nessa área. Novos estudos, novas leis, que gerou todo o desenvolvimento que temos hoje em dia. Irei falar sobre distribuições contínuas de carga. Para isso, irei definir o que é uma carga elétrica e um campo elétrico. Carga elétrica é uma propriedade da matéria, assim como a massa. A carga elétrica de um corpo surge em razão da diferença entre o número de prótons e elétrons. Já o campo elétrico é definido como a força elétrica por unidade de carga. A direção do campo elétrico define a direção da força elétrica que surge entre duas cargas. Vamos discutir agora o caso de distribuições de cargas que envolvem um grande número de cargas muito próximos, ou seja, distribuição contínua de cargas, podendo ser ao longo de uma linha, superfície ou volume. Para calcularmos este tipo de campo elétrico produzido pelas cargas, usamos o método do cálculo ao invés da soma. Quando lidamos com distribuições contínuas de cargas, é conveniente expressar a carga de um objeto em termos de densidade de cargas ao invés da carga total. Por exemplo, no caso de uma linha de cargas, usamos a densidade linear. Então agora vamos falar sobre os experimentos com o Thiago. Aí, primeiro, os procedimentos experimentais, né? Eu utilizei
2 canudos de plástico, comuns mesmo. 2 alfinetes. Um é necessário, o outro foi mais para fixação mesmo. Depois você vai conseguir ver no vídeo. É um papel toalha, é uma régua pequena mesmo e um suporte plástico. Os procedimentos vamos ver de acordo com o vídeo. O primeiro passo é energizar o primeiro canudo, energizar ele bem com papel toalha. Lembrando, nesse papel toalha eu não vou usar para energizar o próximo canudo. Tá? Isso atrapalha o experimento, não fica tão bom. Eu percebi isso com várias tentativas. Então, bem energizado, porque tem um tempinho entre eu energizar o primeiro canudo e o segundo. Nesse tempo eu senti que ele perdia carga. E não funcionava tão bem o experimento. Olha lá. Verificando se ficou bem carregado. No próximo, a gente vai conseguir ver a energização do segundo canudo. Tá? E aí a estrutura que eu montei ali, caseira mesmo. Isso aí foi na cadeira de casa. Coloquei uma folha branca ali de fundo mesmo, só para, né, não ficar a cadeira bem visível. Bem energizado. Sim, esse é outro papel toalha já. Né? Então, bem passado mesmo. E agora vem a que eu tive mais dificuldade, né, de conseguir, foi justamente essa parte. Às vezes não estava tão bem energizado, que aí foi onde eu tive que repetir várias vezes para conseguir colocar ele na horizontal assim. Então, bastante tentativa, consegui percebendo que tem que ser muito atrito. Como vocês podem ver, ficou bem na horizontal mesmo. E com o passar um pouquinho do tempo, ele vai perdendo ali. Agora aí, junto com a Fernanda, né, que a Fernanda fez a parte teórica, a gente trabalhou nos cálculos, no resultado do experimento. E foi uma aproximação que a gente conseguiu chegar, né, ali. Claro que não é algo em laboratório, né, não é preciso, mas é uma aproximação nossa aí. A gente chegou ali que a carga aproximada ali nos canudos estava por volta de 2,35. 10 a menos 8 coulombs. Agora falando um pouco do segundo experimento, da parte de eletrólise da água. Começando pela teoria, é entender que as reações elas ocorrem num sentido. E esse sentido, ele tem uma energia livre que está relacionado muito com a reorganização dos átomos, com o arranjo e a interação deles entre si. Então, se a energia de Gibbs é positiva numa reação, ela acontece de maneira não espontânea, ou seja, você precisa colocar energia para ela acontecer. Que é isso que a gente faz quando a gente está passando a corrente na água para gerar eletrólise. Essa aqui é a equação global da eletrólise da água. Só que a eletrólise, ela não acontece de maneira direta. Não é H2O líquido que vai para H2H2 gasoso e O2 gasoso. Ela acontece de maneiras escalonadas que resultam, consequentemente, no hidrogênio e no oxigênio na forma gasosa. Nesse experimento, os eletrodos são feitos de grafite e isso auxilia na passagem de corrente pelas propriedades do material, forçando a passagem de corrente na água, que é completada pelos íons presentes na solução. Esses íons completam o circuito e essa corrente induz essa reação. No ânodo, a gente vai ter a decomposição da água em oxigênio e 4 íons de H+, e mais 4 elétrons, que são conduzidos pela corrente até até o cátodo. E no cátodo, nós temos o fim do ciclo, que é os 4 elétrons que vieram do ânodo, mais os 4H+, que estavam no... Só lembrando, o cátodo
No cátodo, a gente tem esses 4H+, e quando se soma com a reação anódica, a gente vai ter a equação global que a gente viu, né? Que é o H2O formando oxigênio e água gasosa. Então, essa decomposição, esses 4 elétrons vão se juntar com esses átomos de hidrogênio, formando 2 moléculas de hidrogênio gasoso, certo? Agora vamos passar para a parte experimental de fato. O Vitor vai falar um pouquinho para a gente como foi o experimento como um todo. Nesse experimento, eu utilizei 2 grafites, uma bateria de 9 volts, 2 fios para ligar os polos da bateria nos grafites, uma mangueira fina, que é por onde as bolhas de oxigênio passam, de hidrogênio passam, um pote que tem que ser bem vedado, que ele é furado na tampa para passar os grafites, um copo, que é onde a gente vai conseguir ver a presença das bolhas de hidrogênio, detergente para facilitar a visualização e bicarbonato para misturar na água que vai no pote. No vídeo a gente consegue ver a montagem já feita e em funcionamento. Como podemos ver, a bateria é ligada nos 2 grafites, um polo em cada grafite. O pote tem que ser bem vedado para não sair nenhum ar sem ser para onde é desejado. Aí vemos os 2 grafites submersos na água com bicarbonato e a mangueira não pode estar em contato com a água, para só captar as bolhas de hidrogênio. Aí a gente mostra as bolhas de hidrogênio sendo formadas. No próximo vídeo a gente vai provar como são bolhas, por que são bolhas de hidrogênio e não qualquer bolha comum. Nesse vídeo podemos ver que são bolhas de hidrogênio pois o hidrogênio é altamente explosivo e ao entrar em contato com o fogo, a bolha estoura. Agora vamos discutir um pouquinho sobre os resultados e o que concluímos no trabalho, tanto da parte teórica quanto experimental. Começando falando sobre o experimento do canudo, o que você achou, Thiago? Achei uma resolução bem prática, né? Simples. E apesar já da gente depois ter feito cálculo sem aproximação, eu achei que fora de um laboratório é um experimento completo e a gente consegue lembrar não, né? Porque a gente não tá, mas imaginar como se foi o experimento lá em 1800, 1700, né? Que as situações não eram tão avançadas como hoje, mas e eles tinham que ir nessa experimentação meia rústica, né? Tiago, qual foi a maior dificuldade que você teve? Qualquer canudo funcionou? A Como é que dificuldade foi ficar atento que não se podia usar o papel toalha para os 2 canudos. Entendi. Era um papel toalha para um canudo só. Tipo, a maior dificuldade foi essa. O que acontece, né? O papel toalha vai ceder elétrons, né, pro canudo. Uhum. Então o que acontece? Ele desgasta, cara. Ele fica com pouco já. No Então, momento quando ele você se fala de repelir, energizar, então, é o papel cedendo elétrons pro canudo. do canudo. Certo. Faz sentido. Se a gente jogar na parte da teoria, o que aconteceu ali foi uma eletrização de atrito, né? Entre o canudo e o papel toalha. Entendi. Pensar que de um experimento tão simples eles descobriram tantas coisas.
E olha, é muito questão é uma questão assim que envolve muitas áreas. Você quer ver? Quando a gente está falando de segurança, os caminhões que carregam oxigênio líquido, né? Oxigênio líquido é um material extremamente perigoso de se transportar, porque se por algum acaso tiver um acidente, e qualquer combustível que tiver na presença daquele oxigênio líquido, vai se tornar uma combustão extremamente rica em oxigênio e, consequentemente, vai ser uma combustão muito calorífica. Então, esses caminhões, eles arrastam correntes no chão justamente para descarregar a eletrostática que eles têm. Outra coisa que você pode observar é que toda vez que o motoqueiro, especialmente se ele estiver usando roupa sintética, porque algodão, materiais orgânicos, eles não carregam tanto quanto materiais sintéticos. Não sei explicar o motivo. Mas o cara vai abastecer a moto dele, ele não pode simplesmente botar o pezinho da moto ali no chão e não descer. Ele tem que descer, porque se por algum acaso ele abrir o tanque e ele tiver energizado e essa corrente fechar, especialmente quando o bico da mangueira encosta no tanque, isso pode causar uma explosão. Então a gente vê que um experimento tão simples quanto esse experimento do Canudo, ele traz conclusões que são extremamente importantes para a nossa vida do cotidiana como um todo, sabe? São tecnológica, cara. É, É igual exato. esse de Colombo, foi tão simples. Pra gente hoje é simples, né? Mas pensar 100 anos atrás, para eles tudo era uma descoberta. E gerou Sim, tanta informação e conhecimento que a gente tem hoje. com certeza, com E o pior é que não é certeza. nem 100 anos, né? São 200, quase 300. 300 É, anos. foi formulada e publicada em 1783. Muito tempo. Pois é. E, vo- e assim, o mesmo princípio que foi descoberto lá atrás ainda fazendo sentido, não só em questão de, ele tirou conclusões, mas importante prestar atenção nesses efeitos de qualquer maneira até hoje, sabe? Não é uma coisa quase atemporal. É atemporal, eu acho que não tem outra palavra. Enfim, Então, as leis fundamentais da natureza, uma delas é a do eletromagnetismo. Agora a gente vai falar sobre o procedimento experimental das bolhas de hidrogênio, que na teoria seria eletrização por indução. O que você concluiu com esse experimento? Qual foi a parte mais difícil que você teve dificuldade em fazer? A dificuldade maior foi vedar o pote quando que a gente tem que fazer um furo na tampa para passar o grafite e vedar. Se vazar o mínimo possível de ar de dentro do pote, o experimento já não funciona, as bolhas não se formam. E foi umas 3 horas para conseguir vedar por completo. Veda, não funciona, tira toda a cola quente que foi usada para vedar, bota tudo de novo, até conseguir fazer funcionar. entendi. É um experimento que Realmente. nessa parte é bem trabalhoso, mas no resto em si, a montagem é simples. É só a bateria com os grafites e a mangueira. Se conseguir acertar e vedar de primeira, em 5 minutos faz o experimento. Olha Se só. não conseguir, A vedação, tu fez só com cola quente? foi só cola quente. Porque o pote já fecha sozinho. A vedação em si é para vedar o buraco do grafite e da mangueira. Porque como você tem que fazer o buraco, é muito difícil e quase que impossível você fazer o buraco no tamanho certinho para o grafite e para a mangueira passar. Aí você tem que vedar para não passar, não sair no grafite. Ó, A gente sensacional, hein? tem acesso à Sensacional. ferramenta. Mas ficou bom? Ficou top? O que eu acho mais legal é que em outras oportunidades que eu tive de acompanhar a eletrólise da água, sempre foi com uma fonte, assim, com uma amperagem alta, e você usou uma bateria de 9 volts, que não deve ter o quê? Não deve ter um É ampere de bem pouco. corrente. Assim, eu acho isso sensacional, que
cara, não tem risco a segurança ali, não tem como você se machucar quando a gente está trabalhando com Baixa outros amperagem. sites, né? A gente, às vezes, tem uns módulos de controle ali que a gente nem sabe que tem, pode dar problema. Com uma bateria de 9 volts, Hum, não tem esse risco, né? Muito bacana. Os resultados também foram bem legais, deu para ver ali que as bolhas estouraram num volume alto, quer dizer que a concentração de hidrogênio ali estava alta, sim, e a frequência que as bolhas também estavam saindo, por ser uma fonte de 9 volts, uma bateriazinha tão simples, eu acho um sucesso esse experimento. sim. E da parte teórica também é super legal a gente observar que, bom, como eu fiquei responsável por elaborar essa parte para a apresentação, eu vi tanto material em empresas, empresas relacionadas ao ramo da energia. Então, a gente vê que, novamente, é um princípio super simples e que, quem sabe, pode ser uma das soluções que vai ajudar a gente a tornar a nossa matriz energética mais limpa, mais renovável, porque a água a gente tem abundância, né? A água é uma coisa, bom, pelo menos água sem ser potável, né? Água potável é outra história, mas a água a gente tem abundância no planeta, né? Matéria-prima tem, né? O que É, tem é investimento. pois é. O que falta é investimento, né? Cara, Enfim, ver que há anos atrás transformou tanta coisa. pois é. Eles nem tinham tanta informação. Então, galera, concluímos com o trabalho que